Olha, hoje tem vídeo novo, eu sei que demorou um pouquinho, mas hoje tem obra nova para vocês. E lembrando, já dá essa moral com o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se vocês querem que eu traga a segunda parte, já deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Agora veja o Proda se vingando dos semideuses. Há mais ou menos 4.000 anos, uma luta estava acontecendo. Vários monstros estavam sendo derrotados com facilidade por um mago. O monstro perguntou quem ele era, e ele perguntou se eles não ouviram falar dele. O apóstolo da justiça que enfrentava a horda do mal que trouxera desordem ao mundo. Ele era o mago mais poderoso de 9º grau da humanidade. Lucas Trauma. Os monstros ficaram irritados e disseram como um mero humano ousava desafiá-los. Lucas sorriu e disse que alguém como ele, que havia conseguido tudo o que sempre desejou, agora queria ajudar o mundo. Isso se chama voluntarismo. Ele usou suas habilidades e atacou, matando todos os monstros. Ele disse que os humanos não são tão fracos quanto eles pensam. No entanto, nesse momento, alguém começou a dizer que seu ego era muito grande. Lucas se virou e algo aconteceu, deixando sem entender o que estava acontecendo. Apareceu uma criatura na sua frente, dizendo que eles eram a lei deste mundo, os semideuses, as existências que os humanos veneravam como deuses. Lucas respondeu que nunca os venerou. Os semideuses disseram que suas ações violaram as leis e a ordem estabelecida há muito tempo e não seriam mais toleradas. Lucas ficou irritado e disse que isso era uma piada. Como poderia haver leis e ordem em um mundo nesse estado? Os semideuses disseram que suas habilidades já transcenderam o nível dos humanos, mas no final, um humano não passa de um humano. Eles usaram suas habilidades e prenderam Lucas, deixando-o incapaz de reunir mana. Isso era um pecado por se opor a Deus, um pecado capital. Lucas teria dúvidas eternamente enquanto permanecia imerso na escuridão do abismo. Eventualmente, ele duvidaria de sua própria existência, retornando ao vazio, ao sofrimento eterno, e se arrependeria de ter existido e desafiado Deus. Nos dias atuais, um garoto está sendo agredido por colegas de classe. Eles estão com raiva dele por ter pouco dinheiro e o chamam de coitado, o famoso terceiro filho da casa Blake. Mas o que adiantava ser o terceiro filho da prestigiada casa Blake? Diferente de seus famosos irmãos, ele era apenas um lixo sem talento. Um deles agarra o cabelo dele e diz que não importa quantas vezes ele seja espancado e insultado, ele não morre. Se fosse ele, já teria se matado há muito tempo. Então, ele dá um soco no garoto, derrubando, e diz que não vai se cansar de espancar esse inútil. Eles continuam espancando, e no final, ele diz que amanhã, na aula prática de magia, ele será sua dupla e que será um dia que ele jamais esquecerá, porque a partir de amanhã, ele não andará mais direito. Eles vão embora, e o garoto fica jogado sem poder fazer nada, dizendo que queria ficar mais forte. O protagonista escuta isso e começa a procurar quem disse isso, se perguntando se estava alucinando e enlouquecendo, já que passaram centenas ou milhares de anos que estava preso ali. Ele se pergunta que medo é esse que está sentindo e escuta mais uma vez uma voz dizendo que quer ficar mais forte. Ele diz que talvez não seja uma alucinação, mas seu subconsciente falando com ele. Outra vez, a voz diz que não sabia que era um humano tão fraco e insignificante. Nesse momento, ele percebe algo. Com o garoto, ele está diante de seu pai, que manda ele desaparecer de sua vida e não pode mais permitir que ele continue manchando o nome da família. Ele pergunta se ser fraco é um pecado tão grande assim. O pai dele fica com raiva e diz que não há espaço para indivíduos incapazes de ficar mais fortes na família Blake. Por isso, ele não o reconhece mais como seu filho. O garoto fica chorando. Em casa, Trey fica olhando para o remédio, pensando em cometer suicídio. Ele tem medo de tirar sua própria vida. Lucas escuta os semideuses mandando duvidar, mas ele fica irritado, mandando-os calar a boca e questionando que tipo de mundo errado é esse. Mas estava tudo bem. Ele tinha entendido porque o mundo era cruel e quem o tornou assim. Também compreendia porque não podia desistir, pois suportaria esse inferno o máximo possível, se fosse necessário, para dar um soco na cara desse semideus. Nesse momento, Frey começou a cuspir sangue, e Lucas estava vendo tudo, perguntando-se o que estava acontecendo. Frey, quase morrendo, afirmou que era melhor morrer logo, sem culpar ninguém, já que um pássaro sem asas estava destinado a morrer, e era assim que as coisas eram. Lucas ficou surpreso com essas palavras e perguntou quem era Frey. Frey disse que a culpa era dele por não conseguir ficar mais forte, com isso, ele morreria. Então, apareceu na frente de Lucas, e nesse momento, ele conseguiu se soltar. O protagonista disse que, a partir do momento em que esse garoto entrou em sua mente, foi como se um sol estivesse brilhando. Ele colocou a mão na cabeça de Frey e ouviu seus pensamentos, dizendo que, se ele pudesse renascer, ele andaria sobre a terra e voaria para o lugar mais alto do mundo com as asas mais fortes. Nesse momento, o protagonista acordou no corpo de Frey. Ele não entendia nada do
que estava acontecendo, apenas disse que finalmente estava de volta após 4.000 anos, no corpo de Frey Blake, a pessoa mais fraca do mundo. Ele era Lucas Traumann, antigamente conhecido como o mago mais forte do mundo. A partir de agora, eles estavam unidos, e como Frey lhe deu a liberdade, ele lhe daria asas. O protagonista olhou para o céu e enviou uma mensagem para o semideus, dizendo que não demoraria muito e faria uma visitinha em breve. Então, ele começou a treinar, mas não conseguia usar todos os seus poderes no corpo de Frey. Precisava reunir um pouco de energia que estava faltando e melhorar sua base para conseguir reunir mana e ficar muito mais forte do que era antes, a fim de lutar contra o semideus. Ele treinou por horas e finalmente alcançou o 5º grau, mas de repente começou a cuspir sangue e disse que precisava se livrar de todas as impurezas que o corpo de Frey tinha. No colégio, os caras do começo estavam falando sobre Frey. David disse que mal podia esperar para pegar o protagonista e acabar com ele. O cabeludo disse que viu Frey na enfermaria ontem comprando vários soníferos e fez uma aposta com David de que Frey se mataria. No entanto, o protagonista vomitou muito sangue e se perguntou o que estava no corpo de Frey, mostrando as dificuldades que ele enfrentou, mas não tantas quanto ele. O protagonista chegou ao colégio e foi direto para o refeitório, comendo como um dinossauro. Ele observou sua própria expressão enquanto comia após 4.000 anos. Depois de terminar, ele se perguntou por que precisava frequentar o colégio, já que passaram mais de 4.000 anos. No entanto, ele não tinha escolha, já que o conhecimento de Frey não era suficiente, e ele precisava aprender como o mundo funcionava atualmente. Quando ele entrou na sala de aula, todos o olharam. David estava feliz porque ganhou a aposta, enquanto o cabeludo ficou irritado, pois perdeu a aposta. David colocou o pé em seu caminho, e o protagonista olhou para ele. Nesse momento, o outro cara chegou e bateu em sua cabeça, pedindo dinheiro para cobrir a aposta. Frey se perguntou quem era esse cara, e de repente começou a tremer, sem entender. Quando o cara estava prestes a bater nele, Frey se esquivou, surpreendendo a todos. O protagonista disse que foram eles que fizeram Frey desistir da vida. O cabeludo ia bater nele novamente, mas o protagonista o derrotou com um golpe rápido, jogando-o para longe. O cara se arrependeu de bater em um garoto assim, mas o protagonista disse que era um presente para Frey. David ficou chocado, pois não esperava que Frey pudesse fazer isso. Uma colega de classe também ficou sem reação. Quando o professor chegou, perguntou o que estava acontecendo e percebeu que ainda havia vestígios de mana em Jack, ficando surpreso, pois não deveria haver alguém tão talentoso nem entre os professores. Em outro momento, outro professor substituiu o professor Kevin, que estava levando Jack para a enfermaria. Ele começou a olhar para as alunas e disse que essa era a melhor turma, pois incluía Isabelle. As alunas reclamaram que não gostavam desse professor, pois ele era nojento. No entanto, o professor se aproximou de Frey e disse que era estranho vê-lo ali. O prota pensou que achava que Frey fosse muito estudioso, mas na verdade ele vivia matando aulas. O protagonista se desculpou, dizendo que estava ocupado. As meninas começaram a dizer que ele sempre sofria bullying quando vinha. O professor perguntou se havia algo mais importante do que suas aulas, e o protagonista respondeu que talvez, pois estava no auge da juventude. O professor ficou irritado e decidiu fazer um quiz. E se o protagonista não conseguisse responder, teria que enfrentar as consequências por desafiar um professor sendo apenas um aluno. A primeira pergunta era sobre os 3 itens usados pelo rei guerreiro mágico Kassadin. O protagonista fica surpreso por saber o nome de Kassadin, e nesse momento, mostra Kassadin treinando e aumentando seu poder. O protagonista diz que ele deveria relaxar um pouco, pois se continuar assim, não sobrará montanhas, e ele terá que cuidar de todos os animais quando destruir suas casas. Kassadin continua treinando, e Lucas fica irritado, já que ele está sempre treinando, mesmo quando um amigo o visita após vários anos. Ele apenas manda Lucas fazer um chá e beber à vontade. O protagonista chama-o de idiota e pergunta se ele não pretende casar. Kassadin se aproxima e responde que um homem de mente fraca está disposto a sucumbir diante das tentações, e um guerreiro deve ser firme como uma rocha na frente das mulheres. Ele namoraria uma pedra se ela fosse bonita. O protagonista começa a rir, lembrando disso, dizendo que um idiota como ele cresceu na vida após esses 4.000 anos. O professor pergunta o que ele está fazendo. Isabelle olha e diz ao professor que essa pergunta é totalmente impertinente, já que não aprenderam sobre isso nas aulas, e Kassadin só usa mana para auxiliar seu treino, então não podem chamá-lo de mago. Ele fica com raiva e se aproxima dela, perguntando se ela está tentando ofender todos aqueles que seguem o caminho de um guerreiro mágico. O protagonista pensa que ela está certa, já que Kassadin não gostava de ser chamado de guerreiro mágico. O professor fica encarando e diz que essa será uma conversa interessante e que eles vão conversar sozinhos em seu escritório. Ela retira a mão dele, mandando-o parar, e ele diz que ela foi desrespeitosa, perguntando quais eram os 3 itens usados pelo rei guerreiro Kassadin. O protagonista responde que ele
usaria apenas 3 itens, nada além desses 3. Os alunos ficam se perguntando o que aconteceu com Frei, já que ele não se comportava assim antes. O professor mais uma vez se aproxima de Isabelle, segurando-a pelos braços e mandando-a ir com ele para o seu escritório por ser mal educada. Frei olha e chama o professor, perguntando se ele sabia que Kassadin sempre dizia que amar uma mulher tinha o poder sinistro de abalar as estruturas de alguém e que um guerreiro sempre deveria ficar firme como uma rocha na frente de mulheres. Ele pergunta se o professor sabe que um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação e ser reduzido a nada mais que um mero animal. O professor pergunta onde ele quer chegar com isso, e ele responde que a lugar nenhum, apenas que talvez Kassadin estivesse errado, já que o professor está perfeitamente de pé com os pés. O professor fica irritado ao entender e desafia Frei a responder todas as suas perguntas, colocando-o em seu lugar como aluno. Depois de algumas horas, o professor e os alunos estão surpresos, já que Frei respondeu a todas as perguntas feitas pelo professor. Ele diz que isso é impossível, já que fez perguntas até mesmo sobre a Era da Luz, que poucos conhecem, até mesmo entre os professores. Ele pergunta se esse é realmente Frei Blake, a vergonha da academia. Quando chegou a hora do almoço, o protagonista pergunta se ainda tem alguma outra pergunta, já que está com muita fome e está indo embora. O professor fica sem saber o que fazer e dispensa a todos. Frei sai correndo em direção ao refeitório. Isabelle o segue, perguntando se ele vai almoçar. No entanto, o protagonista apenas a olha e a ignora, deixando-a sem reação. Ela o segue e continua seguindo, deixando-o irritado e perguntando por que ela o está seguindo. Ela apenas responde que também está indo para o refeitório. Quando chegam lá, ele escolhe todos os tipos de comida, deixando-a surpresa, e pergunta se ele vai comer tudo isso sozinho. Ele diz que se ela ficou sem comer por 4.000 anos, vai agradecer por cada refeição que tiver. Ela fica sem entender e pergunta o que ele está falando, mas ele apenas diz que não é da conta dela. Eles começam a conversar sobre a Era da Luz, e o protagonista chega à conclusão de que, em vez da magia progredir, foi regredir, e pergunta se isso também é culpa do semideus. Ela fala sobre os 4 grandes mestres de 4.000 anos atrás: Kassadin, o guerreiro mágico; Savezer Velsima, o sábio; Iris Persefolder, a bruxa negra; e, por último, o maior mago de todos, Lucas Trauma. Ela diz que se ele ainda estivesse vivo, ela se casaria com ele. O protagonista começa a rir, dizendo que uma garota tão jovem falando sobre casamento lisonjeia, mas ele não tem o menor interesse. Nesse momento, os alunos ficam se perguntando quando eles ficaram tão próximos assim e também falam mal de David, mas nesse momento ele chega, fazendo-os correrem de medo. David olha para o protagonista e diz que esse cretino está o tirando do sério hoje. Isabelle pergunta como ele sabe dos métodos de treino chamados conflito e queria aprender com ele sobre esse método. Frei pergunta em que grau ela está, e ela responde que está no 3º grau de habilidade. Ele elogia seu nível, considerando sua idade, o que a deixa confusa, já que ele também tem a mesma idade que ela. O protagonista termina de comer e se prepara para ir embora, mas Isabelle o chama e pergunta novamente se ele vai ensiná-la. No entanto, ele apenas diz para ela ler os livros, pois não tem conhecimento sobre o método, apenas experiência, e por isso não pode ensiná-lo de forma objetiva. Ela fica surpresa por ele ter experiência com esse método. Na aula de duelo de magia, o professor começa a explicar que, para o duelo ser justo, a magia será restrita ao 1º grau, e a luta será como uma luta de verdade. David, pensando que finalmente acabaria com Frei, fica surpreso quando o protagonista olha para a professora e diz que ela é muito bonita, elogiando seu corpo perfeito. O que vocês acharam, família? Será que o Prota vai conseguir dar uma surra no David e levar a professora para o encontro? E se vocês querem que eu traga a segunda parte, deixem nos comentários e espero vocês no próximo vídeo.